O tema que enfocaremos hoje é a lei do pêndulo. Recordemos o pêndulo de um relógio, que oscila harmoniosamente de um extremo ao outro em um breve período de tempo. Assim é na vida. Esta lei regula tudo o que existe. Umas vezes o pêndulo de nossa vida passa ao extremo da felicidade, da comodidade, dos grandes êxitos, da abundância, e, ao oscilar até o extremo oposto, traz consigo mudanças em tudo. E daí vivemos momentos de contrariedade, de enfermidade, de má sorte nos negócios, de crises financeiras, etc. Recordemos os grandes impérios que existiram no mundo. O antigo Egito faraônico floresceu com seus grandes êxitos, com séculos de esplendor e de grandes conquistas, com luxo e conforto nos palácios dos governantes, dos seus familiares e colaboradores próximos. Ao girar, o pêndulo da existência trouxe consigo o esplendor de outros povos, como, por exemplo, a grandeza do povo judeu, com seus grandes feitos, seus grandes êxitos e seus reis legendários, cabendo citar o rei Davi com suas grandes conquistas e construções, e com a sabedoria de seu filho, o rei Salomão, com a construção do Templo de Jerusalém, em todo o mundo conhecido. Se falava do esplendor de Israel. Ao girar novamente, o pêndulo trouxe consigo o levantamento de novos impérios, como o romano, que conquistou o mundo antigo e submeteu a outros povos antes poderosos. Roma se sustentou sobre os ombros de povos antigamente poderosos, como Israel e Egito, e se estendeu pela velha Europa. Recordemos nossa vida. Quando crianças, temos o mundo a nossos pés. Somos felizes e nos julgamos sempre protegidos e cuidados por nossos pais e familiares. Pedimos um brinquedo e guloseimas e como por encanto nos chega. Temos suficiente energia como para explorar o mundo e, como consequência, fazer coisas grandiosas para nós que, para nossos pais, são travessuras. Mas o pêndulo oscila para o sentido oposto e logo nos vemos assumindo nossas responsabilidades na vida. Formamos um lar e nos toca desfrutar da dita dos filhos com suas alegrias e momentos tristes. E chega a velhice e já não temos as mesmas forças nem a saúde de tempos atrás. Damos conselhos a nossos descendentes e eles, como nós no passado, estão deslumbrados com o brilho da juventude e não tomam nossos conselhos. E os vemos cometendo os mesmos erros que nós no passado. Temos momentos de grande alegria, de celebrações, de auge em nosso aspecto econômico, seguidos de tristeza, de dificuldades econômicas, em que se afastam alguns antigos amigos e aparecem novos e cordiais amigos. Sentimos-nos muito agradecidos a Deus por nossos êxitos. A bonança é nossa fiel companheira e, ao girar o pêndulo da vida, vem a nós momentos tristes, decepções econômicas, tristezas pela morte de amigos e parentes ou enfermidades. Vivemos dentro de uma sangrenta luta dos opostos. A vida se desenvolve dentro de uma permanente mudança de estados emocionais e de formas de pensar. Temos alegres convivências, seguidas de eventos tristes ou desagradáveis. O mundo passa por grandes momentos de auge na economia, seguidos de queda da bolsa de valores e de desvalorizações ou desastres econômicos. Pessoalmente, nos orgulhamos de ter uma boa saúde e, de um momento para o outro, somos atacados por uma enfermidade que nos põe no umbral da morte. E ainda que às vezes digamos que não somos religiosos, no silêncio da mente oramos a Deus e lhe pedimos misericórdia. No mundo que nos rodeia, observamos regiões com grande esplendor na economia, pondo esse lugar em destacada posição. E vamos, em ondas de pessoas que são de outras latitudes, a trabalhar no campo e nas indústrias, e nos sentimos poderosos, ainda que não sejamos donos de terras nem de empresas. Há ocasiões em que os trabalhadores que vêm de muito longe são mal vistos e até humilhados. O orgulho é atrevido.
Porém, gira o pêndulo e a seca, acompanhada do surgimento de outras áreas mais produtivas, fazem com que a nossa região se lance na pobreza e até ao esquecimento. E vamos nós agora, tendo que emigrar para outros lugares em busca de outras oportunidades. O pêndulo de um relógio move os seus ponteiros e por vezes traz uma ascensão vitoriosa para a seguir, conduzir a uma fatal descida. Assim é nossa vida. Há momentos em que nos sentimos eufóricos, que temos a necessidade de cantar, de celebrar, de gritar ao mundo como nos sentimos tão bem, que temos o suficiente para comprar o carro do ano e para matricular nossos filhos nos melhores colégios ou universidades. Porém, desafortunadamente, quando o pêndulo da vida oscila para o lado oposto, muda tudo. A fortuna decresce, a saúde se deteriora, o ânimo se torna pessimista, etc. Igual às mudanças de ânimo que ocorrem no campo pessoal, a lei do pêndulo também rege as nações. Recordemos que, sob a Revolução Bolchevique, a Rússia se constituiu em um Estado forte, que adotou o marxismo-leninismo. Sua forma de pensar era totalmente materialista. Com o desprezo dos princípios divinos, quis-se eliminar Deus por decreto. Ao conquistar outros estados vizinhos, a antiga Rússia converteu-se no eixo de um grande império que se denominou União Soviética, montando um grande arsenal militar e que foi o oponente natural dos Estados Unidos. O comunismo ateu e materialista foi exportado a diversas regiões do mundo. Este Estado soviético fortaleceu-se mais ainda pelos expurgos internos, pelas perseguições e mortes a seus oponentes, onde os menos penalizados eram condenados a trabalhos forçados na fria Sibéria. Recordemos que depois da Segunda Guerra Mundial, chegou-se a levantar o Muro de Berlim e o mundo foi dividido lamentavelmente. Esse muro divisório trouxe consigo muitas mortes daqueles que quiseram escapar do mundo comunista para a liberdade do mundo ocidental. Mais tarde, com o oscilar do pêndulo, houve grandes mudanças e a União Soviética iniciou uma era de grandes investigações no campo do desconhecido, chamado parapsicologia. Prepararam-se no laboratório pessoas com capacidades como a telepatia, a clarividência e inclusive treinaram espiões que tinham a faculdade de sair conscientemente em corpo astral e se deslocarem a laboratórios americanos muito bem protegidos e assim descobrirem as informações de seus grandes segredos. Os Estados Unidos também entraram nesta competição. Curiosamente, a maior quantidade de informação parapsicológica saía da União Soviética e o império que baseou sua dialética no ateísmo materialista começou a inclinar-se para a investigação do mundo até agora desconhecido. A dialética materialista caiu com o peso das grandes investigações parapsicológicas e ficou esquecida. Logo, o chamado marxismo-leninismo, que tanto despertou a paixão dos jovens no passado, converteu-se em algo obsoleto. A União Soviética foi dissolvida e seus países tornaram-se democráticos. A Rússia é agora espiritual novamente, e igualmente como no passado, aí surgirão grandes paladinos do espiritualismo que difundirão seus conhecimentos pelo mundo inteiro. Na verdade, todos os seres humanos dependemos da lei do pêndulo, isso é óbvio. Temos momentos de alegria e amor pela vida, seguidos de momentos de tristeza, estresse, depressão e até desejos de morrer. Assim acontece com nossas amizades, familiares e companheiros de trabalho, que têm seus dias de estresse e cansaço. Podemos então ver o amigo que sempre estava alegre e da noite para o dia vemo-lo iracundo, irritadiço, com palavras agressivas, com uma grande tristeza e o senho franzido. O melhor é compreendê-lo e retirar-nos sem responder aos maus tratos, para que o amigo desabafe. Porém, geralmente nunca nos perguntamos, será que está passando por maus momentos? Porque não há ser humano que não esteja regido pela lei do pêndulo. O grande mestre de mestres, Samael Aun Weor, afirmava a propósito desta conferência: esta lei do pêndulo parece, ou entendo, que se torna muito manifestada, especialmente nos nativos de Gêmeos, 21 de maio a 21 de junho. Estes de Gêmeos têm, se diz,
uma dupla personalidade. Como amigos são extraordinários, maravilhosos. Chegam até ao sacrifício por seus amigos. Mas quando mudam a personalidade, então são o oposto. E todo mundo fica desconcertado. Bem, este é precisamente um exemplo do que é a lei do pêndulo. Não quero dizer que eles sejam unicamente os exclusivos nesta questão da lei do pêndulo. Não chegamos a este ponto. Mas sim que a especificam, põem-na em evidência, servem como padrão de medida. Indica-nos o que em realidade de verdade é tal lei. O mestre Samael Aun Weor afirma que este fenômeno da lei do pêndulo afeta não somente aos nativos de Gêmeos, mas a todos os seres viventes e dá como exemplo a atividade do coração, que está marcada pela sístole e diástole. Sístole advém da palavra grega que significa contração, impulso, direção. Diástole significa reorganizar, preparar-se, acumular. Durante a diástole, o coração se abre para receber o sangue, mas também organiza, prepara, etc., para depois, na sístole, contrair-se e lançar o sangue a todo o organismo. Este lançamento é importante, pois devido a ele nós existimos. Se refletirmos, entre a diástole e a sístole, existe uma terceira posição, a de preparação, acumulação de forças, que é muito breve, mas que em milésimos de segundos realiza prodígios extraordinários em nosso microcosmos, e que esta é a base da própria vida. Se nós comparamos estes movimentos de nosso microcosmos, observaremos que na vida de todo ser humano se acham latentes estes dois movimentos da lei do pêndulo, e que em nossa vida diária se repetem estes eventos. Que saltamos da alegria à raiva ou tristeza, que nossa vida muda de acordo com os movimentos da economia, de acordo com os nossos acertos ou desacertos, e que, se não nos damos conta de transformar os eventos que se apresentam na vida, estaremos como uma marionete, que é manejada por fios secretos ou invisíveis, ou como uma guitarra na sala de uma casa, que qualquer um que chega põe-se a produzir sons. Uns seriam harmoniosos e outros estridentes. Bem sabemos que a lei do pêndulo é mecanicista em sua totalidade e se processa em nossa mente com o batalhar dos pensamentos e ideias antitéticas. No coração, com os sentimentos encontrados de angústia, felicidade, depressão e otimismo ou autoconfiança. Manifesta-se também com os hábitos e costumes de nossos instintos. Observemos que quando estamos plenos de alegria, dançamos, cantarolamos uma canção, pulamos de contentamento, porque as coisas estão saindo como havíamos planejado. E quando as coisas não se saem bem, nos deprimimos, franzimos o senho, trememos de medo ou fazemos movimentos involuntários, como também nos pomos desesperados ou impacientes. Somos escravos desta lei mecânica do pêndulo. Sentimos-nos contentes e comprazidos quando alguém nos felicita ou nos reconhece por algum trabalho bem feito. Sentimos-nos orgulhosos quando elogiam alguma ideia ou projeto favorável que nós criamos. E também nos sentimos fracassados quando nossos planos vêm abaixo. Quando falsos amigos nos caluniam ou difamam para menosprezar nosso trabalho, sentimos-nos mal se amigos próximos se afastam de nós porque deram crédito a estes difamadores, quando o real seria dar graças a Deus, porque estes eventos desagradáveis nos permitiram selecionar melhor nossas amizades e dar graças ao Criador pelos amigos fiéis que não foram arrastados pelo furacão das calúnias. E assim transcorre nossa vida, levando-nos de um a outro extremo do pêndulo, e mudando a cada momento de emoções, de amizades, de situações. Sofrendo e gozando, celebrando nossos triunfos e sendo esmagados pelos fracassos. Criando cada dia novos temores, hábitos e traumas. Sofrendo e celebrando, dançando e logo depois chorando e lamentando-nos. Não nos damos conta
que somos escravos dos eventos psicológicos, que não sabemos manejar corretamente o carro da vida. Debatemo-nos entre o batalhar das antíteses. Diariamente somos convidados a estudar diversas formas religiosas. Cada uma delas jura ser a verdade absoluta. Recordo que há muitos anos um amigo me convidava insistentemente a fazer parte de sua religião. Afirmava de forma enfática que ele estava salvo, que ao morrer formaria parte do reino dos céus, que se minha pessoa ingressasse na sua religião, iria ser um dos 144 mil escolhidos, conforme diz a Bíblia. Eu lhe perguntei quantos militantes adotavam essa forma religiosa. Ele fez as contas e, como resultado, viu que havia uns 5 a 6 milhões de irmãos batizados em sua religião, em todo o mundo. Daí lhe disse: e desses, como vão selecionar os 144 mil eleitos? Ao que ele me respondeu que ia consultar o pastor de sua religião e logo retomaríamos nossa conversa. A verdade é que nunca mais se apresentou querendo convencer-me de seu plano divino. Outros nos querem convencer de sua ideologia política e prometem que seu partido é o mais honesto do mundo. Tempos depois, ouvimos-los comentar que estão totalmente decepcionados com seu partido ou seu líder político. A verdade é que sempre estaremos girando em torno dos movimentos do pêndulo, que nos levará da dita à tristeza, dos triunfos econômicos à derrota, do otimismo à tristeza e depressão, do fanatismo religioso ao ateísmo, caso não busquemos a maneira de fugirmos destas leis mecânicas, ou, em outras palavras, de aprender a manejar corretamente estes estados de ânimos. Se observarmos, entre um e outro movimento pendular existe um centro magnético. Se aprendemos a nos colocar dentro desse círculo mágico, aprenderemos a ver e aproveitar estes movimentos para conseguir uma vida melhor. Portanto, faz-se necessário que aprendamos a nos colocar no centro desta atividade. E isto não seria possível se não alcançamos o conhecimento e domínio de si mesmos, criando o centro permanente de consciência que nos permita manejar esta luta das antíteses. Ou seja, se estamos no centro mágico de cada evento, podemos manejá-lo corretamente. Convidamo-lo a assistir a nossos ciclos de conferências presenciais ou via webconferência. Basta solicitar através deste meio que apresentamos. Nossos cursos são totalmente gratuitos. A nombre de Iglisao, la Iglesia y la Institución Cristiana Gnóstica Litelantes y Samael aún peor. Y Olintlamatina, el movimiento gnóstico de antropología, habló para ustedes Gabriel Ignacio Muñoz. Muy agradecidos por su fina atención.